E aí, pessoal, tudo bem? Então, aqui vai algumas aulas criadas no meu canal, o Barba da Biologia. Esse canal ele não tem nenhum intuito de seguir uma carreira de youtuber ou de streamer. Foi um canal feito para os meus alunos e para quem mais tiver dúvidas em biologia e tiver a fim de ver um videozinho descontraído. Não é um vídeo profissional, como vocês podem ver, eu estou sem o headset, então o áudio não vai estar muito legal por enquanto, talvez eu consiga melhorar. E se alguém quiser fazer uma doação de microfone ou de um set de áudio, eu fico bastante feliz. Mas não é essa a intenção, realmente. A intenção aqui é ajudar o meu pessoal, os meus alunos e mais alguma pessoa que tiver a fim de estudar biologia, quiser criticar ou quiser adicionar alguma coisa, estamos aí, certo? Então o vídeo de hoje é sobre o reino dos fungos. Espero que vocês gostem. É direcionado ao segundo ano do ensino médio. Bom, o reino dos fungos. Dentre os 5 reinos dos seres vivos, o reino dos fungos ele é um pouquinho mais complexo, digamos assim, no entendimento geral. Ele não segue muito as regras que a gente tem pré-definidas dentro dos reinos. Por exemplo, dentro do reino dos fungos, nós vamos encontrar organismos que são unicelulares, ou seja, que só tem uma célula. E também vamos encontrar organismos pluricelulares, que têm mais de uma célula. Isso dificulta o entendimento, porque quando a gente falou do reino Monera, todos são unicelulares, legal. No reino protista, todos são unicelulares. No reino fungi, uni e pluricelulares. É a primeira grande diferença. Algumas pessoas acham que os fungos fazem fotossíntese ou quimiossíntese, que eles são autótrofos. Isso está errado. Todos os fungos são heterotróficos por absorção. Eles são tão diferentes que a gente pode observar agora na primeira imagem um cogumelo azul. Parece que sai de uma história dos Smurfs, correto? Mas não é bem assim. Esse é um cogumelo neozelandês bastante famoso e ele serve para culinária. Ele tem um gosto um pouquinho apimentado, mas dá para comer. Então os fungos são bastante valentes. Isso quer dizer o quê? Que tem muitas espécies. Se a gente acompanhar o primeiro slide, o reino compreende mais ou menos 70 mil espécies. Os micologistas, ou seja, os cientistas que estudam os fungos, tem uma noção que a gente conhece de 10 a 5% dessas 70 mil espécies. Isso é muito complicado. Quer dizer, então tem um monte de espécies que a gente nunca ouviu falar e talvez nunca vá ouvir falar. Então tem bastante fungo, dá para fazer um monte de coisa com fungo. Fungos podem ser alucinógenos, fungos podem ser usados como remédios, fungos podem ser usados nas culinárias. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é que o grande papel dos fungos é a decomposição. Eles são decompositores por natureza. Então, eles auxiliam as bactérias e fazem essa reciclagem da matéria orgânica. Todos os fungos, então, são eucariontes. Isso desde o reino Monera. Só que a diferença agora é que nós vamos ter, de novo, uni e pluricelulares. Uma coisa interessante de ver dos fungos é que eles têm muitas formas. E o que a gente está enxergando acima do solo ou no bolor do pão é uma parte do fungo. É a parte menor, para falar a verdade. Por exemplo, se a gente pegar um cogumelo, a grande parte do fungo está debaixo da terra. E o que a gente está vendo é só um pedaço chamado de corpo de frutificação. Certo? Então eles são exclusivamente heterotróficos. Sempre lembra disso. E essa heterotrofia é por absorção. Eles absorvem um alimento, largando enzimas digestivas em cima desse alimento, fazendo uma digestão extracorpórea. E depois eles absorvem esse alimento. Então, a primeira coisa que nós vamos lembrar, unipluricelulares. A segunda coisa que nós vamos lembrar é que eles são heterotróficos por absorção. Fácil por enquanto, né? A célula é um pouquinho diferente. Apesar de apresentar uma parede celular, não é parecido com as plantas, porque as plantas têm uma parede celular de celulose. E os fungos têm uma parede celular de quitina, a mesma a mesma estrutura polissacarídica de animais. Por exemplo, o exoesqueleto
da barata ou de qualquer artrópode é feito de quitina também. Então os fungos têm essa dualidade, apesar de apresentar uma parede celular, a parede celular é de quitina. Primeira coisa que a gente tem que entender da estrutura então de um fungo. Um fungo é dividido em 3 partes básicas: as hifas, o conjunto de hifas, que é chamado de micélio, e o corpo de frutificação. O conjunto de hifas formando o micélio fica embaixo da terra, e o corpo de frutificação pode extravasar a terra ou solo. Eu digo terra, mas tem muitos outros tipos de substrato também. Então vamos entender um pouquinho. A hifa, ela brota do esporo do fungo. Então são organismos que podem apresentar um núcleo, pode apresentar mais de um núcleo, e a hifa pode ser um fungo completo, se for no caso de uma levedura, por exemplo, que é um fungo unicelular, ou pode ser só a primeira parte, a estrutura básica do fungo. Então, se a gente pegar aqui no slide, nós vamos ter hifas que são cenocíticas e hifas que são septadas. Deixa eu pegar um apontador aqui. Olha só que legal. Por exemplo, isso aqui é uma célula que a gente pode chamar de hifa. A hifa pode aumentar e ser septada. O que é isso? É ter essas divisõezinhas assim. Cada hifa pode apresentar um núcleo ou vários núcleos, como eu disse antes. As hifas que são chamadas de septadas, elas podem apresentar um núcleo por septa, e a gente vai chamar de monocariótica, ou dois núcleos por célula, que a gente vai chamar de dicariótica. É interessante também entender que tem hifas que não têm septas, e elas são chamadas de cenocíticas. Então, hifas é a primeira estrutura de um fungo, a estrutura básica, é o que brota do esporo. Nós vamos ter hifas cenocíticas, que não têm separações, e hifas chamadas septadas, que têm septas, que são as divisões. Dentre as septadas, a gente tem as monocarióticas e as dicarióticas. Muito bem. Um conjunto, então, dessas hifas é o micélio. Aqui está representado o micélio. Muitas hifas, cada pedacinho desse aqui é uma hifa, formando um micélio. O micélio, em fungos pluricelulares, é o fungo propriamente dito. É a vida dele, é ali que ele vai fazer a absorção do alimento, ali que ele vai respirar, ali que ele vai reproduzir. Quando ele reproduzir, ele vai produzir uma estrutura chamada corpo de frutificação. Daqui a pouco eu explico. Então, aqui está uma foto real de um micélio. Eles não são tão visíveis como os corpos de frutificação, mas em certas épocas do ano tu abre um tronco podre ou cava a terra e vocês vão achar essa espécie de pano branco, parece uma teia de aranha, que são os micélios dos fungos, certo? O conjunto de hifas, micélios. Quando o fungo está pronto para reproduzir, ele pode apresentar uma estrutura chamada corpo de frutificação. Pode apresentar. Por que pode apresentar? Porque tem fungos que são pluricelulares e não têm corpo de frutificação. A maioria deles tem, e são chamados de ascomicetos e de basidiomicetos. Mas calma. Se a gente pegar as hifas, o conjunto de hifas, micélio. O corpo de frutificação não é um conjunto de micélios, não caiam nesse engano, não tem nada a ver. O corpo de frutificação é uma estrutura reprodutiva dos fungos. Os micélios podem fazer uma fusão de hifas, ou seja, pegar duas hifas monocarióticas e juntar, fazer uma dicariótica, pode pegar dicarióticas e fazer fusões, e isso vai, no final das contas, fabricar esporos. Esses esporos precisam de uma estrutura para sair, para invadir outros seres vivos, para parasitar outros seres vivos, para nascer sobre outros seres vivos. Então, essa estrutura é o corpo de frutificação. Aqui está ele, o famoso cogumelo, certo? Nem todos os fungos têm cogumelos, mas com certeza são os mais famosos. Aqui, nesse slide, nós vamos ter uma comparação da vida do fungo. Então, aqui estão os esporos. Os esporos germinam em hifas. O conjunto de hifas é um micélio, e quando o micélio está pronto para liberar os esporos no ambiente, ele fabrica um corpo de frutificação. Cogumelo. Do corpo de frutificação sai os esporos e o ciclo recomeça. Através dessas ideias, os micologistas classificaram os fungos em várias classes, em várias divisões. Nós temos que entender, então, que essas divisões para o ensino médio é uma coisa,
para um biólogo, para um ecologista é outra. Então eu peguei uma cladística aqui bastante simplificada para que os estudantes do ensino médio entendam. Bom, o que tem nessa árvore filogenética? Se a gente começar aqui embaixo, um pré-requisito dos fungos é para apresentar hifas. Se tu tem hifa, tu é um fungo. Essas hifas têm que ser de quitina, parede celular, tem que produzir esporos, tem que ter glicogênio como polissacarídeo de reserva e não amido, como é nas plantas, e tem que fazer decomposição. Se tu é um decompositor, tem glicogênio como reserva, tem quitina como estrutura da parede celular e tem hifas, tu é um fungo. Então, se tu é um fungo, tu entra dentro dos requisitos. Agora, o que separa os fungos dos demais é o seguinte. Nós temos fungos que têm esporos flagelados. Geralmente eles são conhecidos como fungos aquáticos. São os quitridiomicetos. Há outras determinações, eu sei, vocês vão pesquisar na internet, algum outro professor de biologia pode dizer que há outras determinações. Eu estou usando esta árvore filogenética como exemplo. Aqueles que têm esporos flagelados, então, fungos aquáticos, são chamados de quitridiomicetos. A partir dessa divisão, nós vamos ter esporos que não têm flagelos. Esses esporos que não têm flagelos classificam outros 3 tipos de fungo. Primeiro, os zigomicetos, os ascomicetos e os basidiomicetos. O que esse nó aqui representa? Esse nó aqui representa o corpo de frutificação. Zigomicetos são fungos que não têm corpo de frutificação, ao contrário dos ascomicetos e basidiomicetos. Vamos aprender mais sobre esses 3. Esses 3 caem mais no vestibular, caem mais nas avaliações, então é importante saber algumas diferenças sobre eles. Os primeiros, os zigomicetos ou zigomicotas, várias determinações é a mesma coisa. Fungos sem esporos flagelados que não fazem corpo de frutificação. Ali a gente tem algumas informações no slide. Por exemplo, eles contêm hifas cenocíticas, representadas por espécies de vida livre, como o bolor negro do pão, ou pode parasitar animais mutualistas que formam as micorrizas, por exemplo. Micorrizas, mico, vem de fungo e risas de raízes de plantas. Ou seja, uma micorriza é um fungo associado de forma mutualística com uma raiz de uma planta, certo? Estes são os zigomicetos. Aqui a gente pode perceber que das hifas sai um esporângio. E desse esporângio é fabricado os esporos. Mas como está descrito no slide, nós não temos um corpo de frutificação propriamente dito. Aqueles que têm corpo de frutificação podem apresentar de 2 formas. Vamos falar agora dos ascomicetos. Ascomicetos são formados por fungos que têm formato de saco. Esse formato de saco é um pouquinho diferente do formato de cogumelo, que está bastante difundido na nossa mente. Os ascomicetos eles são importantes por causa de 3 tipos de fungo. Leveduras, antibióticos, são os fungos que fazem os antibióticos, e são os fungos que formam os líquens, aquela associação mutualística mais famosa da biologia. Então os ascomicetos são diferentes dos basidiomicetos, por causa que não tem um cogumelo perfeitinho, é um ascomiceto. Já os basidiomicetos são os fungos que a gente está acostumadíssimo a conhecer, os cogumelos, as orelhas de pau. Esses fungos são bastante difundidos, muitos usados na alimentação, como no champignon, por exemplo, no shiitake. São alimentos bastante conhecidos pelos brasileiros. Os basidiomicetos são os fungos clássicos. Hifa, micélio, corpo de frutificação, o corpo de frutificação em forma de cogumelo. O que nós temos que entender, então, do metabolismo? Sobre a reprodução dos fungos. Alguns apresentam reprodução assexuada, alguns apresentam reprodução sexuada, mas a maioria deles fazem uma miscelânea entre uma reprodução sexuada e assexuada. Uma maneira de se dividir assexuadamente, muito usada pelos fungos, é a fragmentação. A quebra do micélio em várias partes, formando novos fungos. Outra maneira de fazer isso assexuadamente é o brotamento, muito parecido com o das plantas. Surge uma nova hifa a partir de um micélio que é destacada, ela brota e forma novos fungos. Ou seja, uma hifa destacada de um micélio pode formar um novo micélio, um novo indivíduo, mas é um clone do primeiro, certo? Os esporos são formados nos esporângios e, quando liberados, ao entrar em contato com o ambiente favorável, pode germinar e originar um novo fungo. Isso que a gente está falando é de uma reprodução sexuada, certo?
Então, aqui a gente tem o exemplo do cicomiceto, que eu passei mais cedo, e de maneira sexuada ocorre a partir da fusão de micélios diferentes. Ou seja, as hifas de carióticas podem se unir, fazendo com que surja um novo fungo. As hifas monocarióticas também podem fazer essa fusão, fazendo com que forme um novo fungo. É um pouquinho diferente, não tem macho nem fêmea. E sim, é somente uma fusão de hifas, aumentando a variabilidade genética e auxiliando na reprodução do fungo. Está sendo bem básico nesse vídeo, nós estamos recém começando a aprender sobre o reino dos fungos, certo? Essas células diploides irão sofrer uma meiose que liberará 4 esporos sexuais. Isso nos basidiomicetos, tá? Nos ascomicetos pode ser liberado até 8 esporos sexuais. O que é uma meiose? O que é uma mitose? Isso fica mais por uma aula do primeiro ano. Tem que ter esse pré-entendimento quando se fala de mitose e meiose. Mas a gente pode entender que existem células que são chamadas germinativas e células que são chamadas somáticas. Células germinativas têm metade do material genético de um indivíduo. E as células somáticas são células que têm o total do material genético. Por exemplo, nossas células germinativas, a haploides, o espermatozoide e o ovócito 2 têm 23 cromossomos. Já o zigoto, um humano inteiro, ele vai ter 46 cromossomos, ou seja, é uma célula somática. Certo? Aqui, então, há uma imagenzinha sobre os tipos de reprodução. Isso a gente vai ver em outro vídeo específico sobre reproduções, em que a gente vai estudar os ciclos reprodutivos, aplonte, diplonte, haplodipobionte. Isso fica para outro vídeo. Esse aqui tem a intenção de generalizar os estudos dos fungos. Certo? A importância dos fungos, isso é bastante interessante. Fungos podem ser usados como remédios, já falei sobre isso. Os ascomicetos, por exemplo, são usados para formar um antibiótico. A penicilina é famosa por ser usada como antibiótico, é um ascomiceto. Também são comestíveis, o shiitake, o champignon. Também são usados como veneno ou alucinógenos. Tem esse lado obscuro dos fungos, foram muito utilizados por vários povos, principalmente da América Latina, como veneno, como alucinógeno. Tem uma rica história sobre isso. Também tem muita gente que tem dúvidas, né, sobre cogumelos alucinógenos. Eles começaram a usar a psilocibina nos anos 60. Também vai dar muito pano para manga. E o que é interessante de entender, dá para fazer muita coisa com fungos. E o triste dessa história é que a gente não estuda eles. Como eu disse no início do vídeo, a gente conhece no máximo 10% de todos os fungos e já fez coisas incríveis com eles. Imagina se a gente estudasse mais, se tivesse mais recurso para estudar os fungos. É bastante interessante entender que o mundo dos fungos é gigantesco e há muitas possibilidades quando estudamos eles. Certo? Alguns fungos são parasitas, ou de humanos. Esses fungos parasitas de humanos podem causar algumas situações que não são muito legais, algumas doenças, digamos assim, porque têm sintomas bastante definidos. O que a gente conhece bastante é a frieira, mas nesse primeiro slide vamos falar sobre a candidíase. A candidíase é um fungo que se instala na genitália das pessoas. Ela é muito mais marcante nas mulheres porque ela é muito sintomática. Pode haver um corrimento e um mau cheiro na candidíase. Nos homens, ele também pode se instalar. O fungo da candidíase pode se instalar no pênis, mas não tem tanto cheiro e também não tem um corrimento. Às vezes, o homem acha que não está com esse problema, tem uma relação sexual com uma mulher, não usa proteção e acaba passando o fungo para a mulher. Então, tem que ter muito cuidado com a candidíase. Ele pode levar a situações embaraçosas, mas o pior é o tratamento, que é com antibióticos. E tem que tomar alguns cuidados. Por exemplo, quem está grávida pode ter mais suscetibilidade à candidíase. Mulheres grávidas, pessoas que estão tomando antibióticos, diabéticos, quem já tem uma outra infecção, quem tem problemas imunológicos, relação sexual desprotegida, que eu falei anteriormente, e questão do vestuário. Fungos, eles adoram duas coisas, calor e umidade. Quando tu usa uma calça muito apertada, pode gerar umidade e calor, o que vai facilitar a instalação do fungo. Então tem que ter um cuidadinho com isso. Não é uma doença que vai matar, mas pode causar muitos problemas. Então cuidado com a candidíase.
A mais famosa das doenças causadas por fungo é a frieira ou pé de atleta. De novo, fungos adoram calor e umidade. A gente coloca meias, coloca um sapato apertado, fica o dia inteiro usando esse sapato, tu vai criar calor e umidade. Ou quando tu toma banho e não seca entre os dedos do pé, os dedos da mão, aquilo ali fica úmido, o nosso corpo gera calor, fica louco de especial para os fungos se instalarem ali. Então, muito cuidado nessa hora. Tem um remédio que é secar bem os pés, secar bem as mãos. Pessoas que têm muito suor nas mãos, têm problemas de sudorese, ou nos pés, podem usar alguns produtos como talcos para secar a região do pé, fazendo com que o fungo não se instale. Mas é a higiene pessoal e secar muito bem entre os dedos. Certo? Gente, vamos recapitular um pouquinho? Nós temos que entender o que dos fungos, dessa aula generalizada. Fungos fazem parte do reino fúngeo, óbvio. Tem uma célula que nós vamos ter quitina na parede celular e glicogênio como material de reserva. Fungos são os únicos seres vivos que apresentam indivíduos unicelulares e indivíduos pluricelulares. São divididos em 3 partes: micélio, hifa e corpo de frutificação. Também é importante entender as classificações dos fungos, né, em que a gente vai ter os quitridiomicetos como fungos com esporos flagelados, zigomicetos não tem corpo de frutificação, ascomicetos e basidiomicetos têm corpo de frutificação. Lembrar sempre da importância dos fungos como decompositores, lembrar sempre do que dá para fazer com um fungo. Fungos são bastante interessantes e nós vamos ter eles como remédios, como alimento, como alucinógenos. Então o reino dos fungos é bastante grande, bastante rico em informações, nós deveríamos estudar mais eles, e algumas coisas são interessantes, deixei para o fim do vídeo. Algumas curiosidades sobre fungos. Fungos são parasitas bastante interessantes e alguns podem causar efeitos muito diferentes em animais. Por exemplo, nós temos os fungos zumbis, que transformam artrópodes em escravos para sua reprodução. Outra coisa interessante sobre os fungos é a descoberta da penicilina através de cientistas que tiveram um grande esforço e a descoberta da penicilina foi meio que sem querer. Então, uma história interessante da ciência e tem a ver com os fungos. Nunca se esqueçam, sem os fungos não teriam decomposição. Então não teria como seguir os ciclos biológicos, não teria alimento, não teria adubo para essas plantas. Fungos são conteúdos básicos do Enem e básicos das avaliações. Sempre que tiverem dúvidas, é só perguntar. Nós vamos fazer mais vídeos dessa maneira. Um recado final para todo mundo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando sempre que eu não sou youtuber, eu não sou um streamer, eu sou um professor presencial que estou fazendo uma situação emergencial e espero que vocês tenham gostado. Até mais, galera!